Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui quem vos fala é o professor Anderson Amaro, professor de matemática de vocês, tá? Estamos aqui mais uma vez fazendo aqui o nosso momento síncrono com vocês. E antes de nós começarmos, eu gostaria de agradecer a todos os alunos que puderam, que se disponibilizaram para ir fazer a prova da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, tá? Na data do dia 7, tá? Nosso muito obrigado a todos. Dizer que todos os alunos que participaram, eles têm um ponto extra garantido em todas as disciplinas, não somente em matemática, mas vocês também terão um ponto extra nas outras disciplinas. Dizer que eu estou com as provas aqui em casa, estou fazendo o processamento do resultado. Eu espero até semana que vem eu já divulgar o resultado por turma, tá? Eu vou colocar isso na plataforma, não vou colocar no grupo do WhatsApp, tá? Eu vou indicar lá o resultado da prova da OBMEP por turma. E em seguida eu também irei postar o resultado dos alunos que foram selecionados para a segunda fase da Olimpíada, tá? Lembrando que a OBMEP, ela é uma prova, ela é uma Olimpíada que acontece anualmente em todo o Brasil, ou seja, todos os alunos de todas as escolas inscritas, eles participam da prova, né? A gente ressalta que tudo que é pertinente, tudo que é aceitável dentro de um nível de segurança, a gente acaba desenvolvendo, tá? Então dizer que a nossa participação, por ainda estarmos no período remoto, ela foi um pouco abaixo do que eu esperava, só que enquanto escola nós fizemos o que estava dentro do nosso alcance, tá? Então a gente pede para os alunos, para os que forem classificados para a segunda fase, que participem efetivamente, tá? Aos demais que não puderam participar de modo justificado, a gente compreende também. Alguns alunos me procuraram no PV manifestando a sua impossibilidade de estar indo fazer a prova, e aí eu acabei avisando que eu entenderia a situação, tá? Então faz parte do processo, a gente tem problemas, tem situações, enfim. De modo global eu quero agradecer a todos os alunos que puderam ir no turno da manhã e no turno da tarde, tá? E dizer que nós seguimos o nosso curso normal, tá? Eu avisei de uma turma, não sei se eu avisei nas turmas que fizeram de manhã, mas os alunos que forem classificados, a gente vai montar um grupo de estudo avançado, exclusivo para tratar de questões da OBMEP, tá? Provavelmente a gente vai estar montando uma extensão do projeto OBMEP na escola, tá? E aí a gente vai estar oferecendo para vocês. A gente espera que esse momento ele ocorra de modo presencial, porque de modo virtual não surtiria o mesmo efeito que surte no período presencial, tá? E aí a gente, claro, espera que nossa escola seja entregue conforme foi prometido, e aí tudo voltando à sua inteira e normal rotina diária, a gente vai tendo os nossos encontros presenciais, e aí a gente vai discutindo a melhor forma de conduzir o trabalho, ok? Então, aqui eu desejo um bom dia a todos, tá? A gente vai
Lembrando que essa aula eu peço que vocês assistam ela até o final. A gente vai estar dando prosseguimento ao que a gente parou no nosso último encontro síncrono aqui, tá? E aí, como muitos alunos relataram que tiveram problemas de acessar a aula, de baixar a aula, porque ela é assim, quando a gente passa de 1 hora de gravação no OBS Studio, que é o aplicativo que eu uso para fazer a gravação, dependendo do seu aparelho, dependendo do seu hardware e dependendo também do seu espaçamento de memória, talvez você não consiga abrir a gravação, tá? Então, para não termos esse problema, assim que eu concluir a gravação, eu irei subir essa aula para o nosso canal do YouTube, tá? E vou compartilhar com vocês apenas o link do canal do YouTube a partir de agora, tá? Então a gente pede para quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, que na hora que eu subir a gravação ou que eu estiver fazendo ao vivo pelo YouTube, você vai ser notificado que a aula está acontecendo, tá? Às vezes eu gravo de tarde, às vezes eu gravo de noite, às vezes eu gravo de manhã, enfim, isso é bem, como a gente pode dizer, é bem intercalado, não tem um horário fixo. E aí, você estando inscrito, você vai ser notificado quando estivermos fazendo a aula online, tá? Eu vou só desconectar esse teclado aqui, porque ele pode me atrapalhar depois, tá? Então essa aula que nós iremos fazer, ela se destina a todos os alunos do primeiro ano do ensino médio, tá? E aí, qualquer dúvida, você pode estar encaminhando lá na plataforma. Eu vou deixar um aviso aqui nessa gravação, que vocês tenham o hábito, o costume de abrir a plataforma pelo menos uma vez por dia, tá? Eu particularmente eu não gosto de estar botando mensagem no grupo WhatsApp, é muita mensagem e às vezes a gente se perde nas mensagens, a gente se perde nos avisos e nem sempre os alunos acompanham. Então a gente pede, eu inclusive estou pedindo, que vocês tenham a regularidade de acessar a plataforma, tá? Ou de manhã cedo, ou meio-dia, ou no final da tarde, mas pelo menos uma vez por dia abra a plataforma, tá? Porque você abrindo a plataforma, os avisos, a atividade, gravação, tudo vai estar lá, tá? E se você não abre, é um pouco complicado de você poder acompanhar, ok? Eu vou mudar aqui a tela para tela de aula mesmo, de desenvolvimento da temática. É possível que minha câmera congele, porque como eu estou usando a câmera em duas cenas diferentes, então essa que eu estou ao vivo, a outra vai estar paralisada. Então eu vou mudar, aí vocês aguardem uns 5 segundos, que é só o tempo de atualizar a aba, beleza? Mas aí vocês conseguem, continuam ouvindo minha voz, tá? Ok, já estamos de volta, estou aqui em cima, ó. Então, para vocês observarem, esse aí foi o que ficou da nossa última aula, tá? A gente parou na atividade que foi encaminhada na plataforma. Quem não respondeu ainda pode estar respondendo, tá? A gente vai seguir com operações com conjuntos, tá? Então, se vocês perceberem um pouco de lado, é porque eu tenho a tela principal aqui e tenho a tela secundária aqui, tá? Então é possível que vocês percebam fazendo esse movimento com o meu tronco, mas eu estou aqui, tá? Vou mudar aqui para a nossa tela de aula. Deixa eu só ver se vai estar tudo certinho. Ok, vamos ver se vai aparecer tudo perfeitinho como tem que ser. Ok, essa foi a atividade, tá? Ela foi deixada lá na plataforma. Então confiram lá para vocês poderem estar respondendo, ok? Deixa eu só voltar aqui. Perfeito, então nossa aula ela vai seguir daqui, tá? A gente vai seguir com operações de conjuntos,
tá? Então, deixa eu só selecionar esse aqui. Ok. Então, nós vamos falar de operações com conjuntos, tá? Perfeito, a caneta tá maravilhosa hoje, tá? Então, olha a situação. A partir de agora, a gente vai tá trabalhando não só com um conjunto, mas a gente vai estar trabalhando com 2 ou mais conjuntos. E aí, quando a gente trabalha com conjuntos, a gente tem algumas situações do cotidiano que podem vir a acontecer, né? Imagine, por exemplo, uma situação, né? Deixa eu só ver se eu estou aparecendo. Ok, estou aparecendo. Então imagine a seguinte situação. Um professor de educação física, ele marcou 2 treinos, tá? Para o primeiro treino, ele convocou as alunas que jogavam voleibol ou basquete. E para o segundo treino, ele convocou alunas que jogavam vôlei e basquete, tá? Vejam que no primeiro treino ele convocou alunas que jogavam vôlei ou basquete. Quando eu falo vôlei ou basquete, o que eu estou dizendo em outras palavras? Que é aceito no primeiro treino alunos que só jogam vôlei ou só jogam basquete, tá? Então eu abro esse precedente. Já para o segundo treino, ele convocou alunas exclusivamente que jogavam vôlei e basquete ao mesmo tempo. Então ela tinha que saber jogar vôlei e também tinha que saber jogar basquete, tá? E aí nessa situação, 3 alunas do colégio, a gente vai usar nomes figurativos aqui, tá? Então a gente vai chamar de Regina, Cristina e Rita. Elas são jogadores, tá? Então tem aí 3 jogadores desse colégio, tá? Aí a gente tem que Regina, ela joga apenas vôlei, tá? Cristina joga apenas basquete. E Rita joga vôlei e basquete, tá? Quem dentre elas deve comparecer no primeiro treino, tá? Então se a gente for observar, Regina só joga vôlei, Cristina só joga basquete e Rita joga os 2. Então para o primeiro treino, as 3 podem participar, por quê? Porque para o primeiro treino, ou a pessoa joga vôlei ou a pessoa joga basquete, tá? Já para o segundo treino, apenas Rita, porque Rita joga vôlei e basquete, tá? Então, isso é um exemplo aplicado de operações com conjuntos, porque os conjuntos eles possuem regras e eles possuem especificidades que eu preciso levar em consideração no momento que eu estiver dizendo quem pode ou quem não pode entrar, tá? E aí, dentre essas operações, a primeira que nós iremos trabalhar, ela chama-se união. Essa união, ela pode ser chamada como reunião, tá? Então, união ou reunião de conjuntos, elas são subentendidas como a mesma coisa, tá? União ou reunião de conjuntos, ok? Essa é a nossa primeira operação com conjuntos que nós iremos estar trabalhando aqui com vocês, tá? Então, de um modo mais pontual, a união, quando eu falo união de conjuntos, eu estou supondo que no mínimo são 2, tá? Mas eu posso ter união com 3, eu posso ter união com 4, com 5, com 10 conjuntos, não me impede de ter uma quantidade maior de conjuntos, tá? Mas para mim fazer a operação eu preciso de pelo menos 2, tá? Então a união ou reunião de 2 conjuntos, tá? Aí aqui esses 2 conjuntos eu vou chamar de A e B, tá?
Mas podia ser C e D, H e J, X e Y, tá? A gente coloca A e B para ser didático, mas não necessariamente precisa ser sempre A e B. Pode ter outras letras representando o nosso conjunto, tá? Então essa união de A e B indicaremos da seguinte forma, tá? Que indicaremos por... Aí eu vou mudar a cor aqui, eu vou colocar A, U, B, tá? Veja bem, é A, U, B, ou A, união B. Esse uzinho, ele é o símbolo de união, tá? Aí nós temos que ler-se A união com B, ok? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Esse A, U, B, lê-se A união com B, ok? O que é essa união de A com B? É um novo conjunto, tá? Ou seja, eu posso dizer que é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a conjunto A, tá? Ou vamos mudar aqui a cozinha, A ou B, ok? O que quer dizer um elemento pertencer a A ou pertencer a B? Eu estou dizendo que esse indivíduo que você vai estar usando, ou ele está no primeiro, ou ele está no segundo. Se ele estiver só no primeiro, ou se ele estiver só no segundo, ele vai entrar na nossa união sem problema nenhum, tá? E aí, para a gente representar essa união, a gente vai representar da seguinte forma, ó. A união B vai ser o quê? Serão todos os X. Lembra que esse X aqui que eu estou colocando são os elementos que fazem parte do nosso conjunto, tá? E se eu estou juntando dois conjuntos em um só, eu estou formando um novo conjunto, tá? Então a união com B, ele vai ser os X, tal que esse X ele tem que pertencer ao conjunto A, ou esse X, por definição, ele tem que pertencer ao conjunto B, tá? Então, toda vez que eu estiver falando de união de dois conjuntos, o que eu estou dizendo? Que ele tem que obedecer a essa condição aqui, tá? Ele tem que pertencer ao primeiro conjunto ou tem que pertencer ao segundo. Se ele estiver no primeiro ou ele estiver no segundo, então ele estará dentro da nossa união. Aí só para vocês lembrarem, união, tá? O símbolo dela, ele é quem? Ele vai ser esse U aqui, tá? Então toda vez que eu estiver falando de união, o símbolo que nós estaremos usando é este símbolo que é o U de cabeça para cima, ok? Não esqueçam, a lei de união é o U com a cabeça dele para cima, ok? Tudo bem? Então vejam, essa definição aqui eu vou deixar toda ela para vocês, tá? Eu estou fazendo assim bem detalhado porque essas anotações que eu estou fazendo eu vou encaminhar para vocês na plataforma, tá? Então não se preocupe quanto a isso. Mas é interessante que vocês copiem o caderno de vocês, tá? Então aqui eu tenho exemplo 1, tá? Imagine o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho o conjunto A definido por 1, 2 e 3, tá? E o conjunto B, eu estou definindo ele por 6 e 7, ok? Se eu definir o conjunto A como 1, 2, 3
e o conjunto B 6 e 7, se eu for fazer a união dos dois, né, eu vou ter que colocar a letra que corresponde ao primeiro conjunto aqui, tá? Que é o conjunto A. Se fosse B, você ia pôr primeiro B. Se aqui fosse C, você ia pôr C. E aí, de acordo com a letra que representa o conjunto, você vai colocar a indicação aqui, tá? Em seguida da primeira letra, você vai pôr o símbolo da operação, no caso U, que é a união, e depois você coloca a segunda letra, que é o B, tá? Então, a união de A com B, tá? Por isso que eu tinha falando de união, a palavra que você tem que lembrar é juntar, tá? Então, a união é basicamente o ato de juntar o que eu tenho no primeiro com o que eu tenho no segundo. Você vai juntar todos os elementos que você tiver, tá? Então, se isso é verdade, então aqui eu sempre pego do menor para o maior número, tá? Então eu vou ter 1, 2, 3, que são os elementos do primeiro, e aí eu tenho 6 e 7, que são os elementos do meu segundo conjunto, tá? Então, feito isso, eu tenho a união de A com B, tá? Note aqui que o número de elementos de A união B, ele é igual a 5. Por quê? Eu tenho 3 elementos no primeiro e tenho 2 elementos no segundo conjunto. Tá? Então, o número de elementos da união de A com B é 5. Tá? Se eu tivesse outro conjunto, por exemplo, B, eu vou dizer que eu tenho o conjunto C igual a 1, 2, 3 e 4, tá? E o meu conjunto D, eu estou dizendo que o conjunto D é formado por 3, 4, 5, 6 e 7, tudo bem? Então veja, da mesma forma que eu fiz o item A, eu vou fazer o item B, tá? Como assim, professor? Você vai pegar a letra que representa o primeiro conjunto, que é a letra C. Em seguida você vai botar o símbolo da união. Depois você vai pegar a letra que representa o segundo conjunto, que é a letra D. Sinal de igual, abre chave. E aí observe, você vai juntar os elementos do primeiro com os elementos do segundo, tá? Aí eu chamo a atenção de vocês, porque se eu tiver elemento repetido no primeiro e repetido no segundo, eu só coloco uma vez esse elemento, tá? Então note que o 3 tem no conjunto C, tem no conjunto D. O 4 tem no conjunto C e o 4 tem no conjunto D. Então você só conta uma vez, ok? E aí lembre que é do menor para o maior. O menor de todos é o número 1, segue do número 2, segue do número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7, tá? Não tendo mais elementos para indicar na nossa união, então a união de C com D, tá? Ela vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então aqui o número de elementos de C unido com D é igual a... Aí você conta a quantidade de elementos que nós temos aqui dentro. Nós temos 7. Então, o número de elementos da união de C com D é igual a 7. Beleza? E se eu tivesse, por exemplo, vamos imaginar uma outra situação. Eu tenho o conjunto C, eu tenho, aí eu vou chamar de conjunto E do item C, tá? É 1, 2, 3, e tenho F definido como 0, 1, 2, 3 e 4. Tudo bem?
Da mesma forma que nós fizemos os dois primeiros, você vai fazer o exemplo do item C. Tá? Como assim, professor? Primeiro você indica a letra que representa o primeiro conjunto, em seguida o símbolo de união, depois você vem para a segunda letra que representa o segundo conjunto. Tá? Se tivesse um terceiro, você ia botar a união de novo e o terceiro conjunto. Se tivesse um quarto, você ia botar a união e o quarto, e assim até que você colocasse todos as letras que representassem os conjuntos em questão, tá? Como nós só temos F e E e F, então é unido com F, ok? Sinal de igual, abre chave. E aí veja, eu tenho número 1 no primeiro e 1 no segundo, 2 no primeiro e 2 no segundo, 3 no primeiro e 3 no segundo, tá? Se isso é verdade, então você consegue perceber que todo o conjunto E está dentro do conjunto F, tá? Então a nossa união vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. Porque elemento repetido, você só conta uma vez. Então a nossa união ela é representada por 0, 1, 2, 3, 4. Então o número de elementos da união de E com F é igual a 5, porque eu tenho 5 elementos na união. Aí aqui eu chamo a atenção de vocês o seguinte, tá? Aqui nós vamos fazer uma observação número 1, tá? Se vocês observarem, E união F, ela me gerou 0, 1, 2, 3, 4, tá? Só que se vocês observarem, essa união ela é exatamente igual ao conjunto F, tá? Então eu posso dizer que a união de dois conjuntos ela é igual a F. Se eu estou dizendo que a união de dois conjuntos é igual a um dos conjuntos, então eu estou dizendo que aqui rola uma relação de inclusão. O E ou ele está contido dentro do F, ou o conjunto F contém o conjunto E, tá? Então fiquem atentos a essas situações que elas podem acontecer de você ter uma união cujo resultado pode e vai acontecer de ser exatamente iguais a um dos conjuntos, ou igual ao primeiro ou igual ao segundo, tá? Sendo igual a um dos conjuntos, aí você tem que observar essas outras relações que a gente já estudou nas aulas anteriores, tá? É claro que vocês lembram que toda vez que eu estiver falando em conjuntos, eu tenho duas representações, né? Porque veja, a representação que a gente disse lá atrás para vocês, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser via chave, que é essa que a gente tem usado nos nossos dois exemplos, nos 3 exemplos aí acima. E nós temos também o diagrama de Venn. Deixa eu só apagar aqui que ficou meio feio, sabe, esse negócio aqui, tá? Então o que é o diagrama de Venn? É a região fechada que a gente representa por um formato geométrico, tá? Então via chave é só você colocar em ordem do menor para o maior dentro da chave, e o diagrama de Venn é só você fazer a região fechada. Essa região fechada não necessariamente precisa ser um círculo, mas pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser você que sabe, fica a seu critério, tá? Ok, estamos com 30 minutos, ok, perfeito. Então veja só, o que a gente vai fazer aqui agora é mostrar a representação para vocês dos mesmos 3 exemplos acima, só que essa representação da nossa união ela vai ser representação da união de conjuntos em diagrama de
de velho, tá? Então o que a gente vai mostrar para vocês aqui é porque em algumas situações e alguns problemas que a gente vai resolver, e até em provas externas como a prova do Enem e a prova SAEB, nós temos algumas circunstâncias que ele dá o conjunto não com os seus elementos, mas ele dá o conjunto em formato de diagrama para você realizar as operações. E aí como é que a gente faz? Aí a gente tem que estar esperto. Olha só, imagine que eu tenha essa situação aqui, ó. Esse aqui é o conjunto A e esse aqui é o conjunto B, ok? Veja bem, se o conjunto A tiver dessa forma e o conjunto B tiver dessa forma, então o que vai acontecer? Eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, que o conjunto A é diferente de B, tá? Ou seja, nenhum elemento do conjunto A é igual a nenhum elemento do conjunto B, tá? Os elementos que estão em A não estão em B, e os elementos que estão em B não estão em A. Então eu posso afirmar que eles são diferentes, ok? Conjuntos diferentes não tem elemento comum, ok? E aí veja só, se eu for fazer a união de A com B, tá? Lembrem que união, você tem que associar a palavra união com o ato de juntar, tá? Se você não tiver essa palavrinha na sua cabeça, você pode acabar tendo problema, tá? Então, união é o ato de juntar. Então, se eu for fazer a união de A com B em diagramas nesta circunstância, eu tenho que pintar todo o meu conjunto A, ou seja, todo mundo que tiver aqui dentro vai entrar na união e todo mundo que tiver aqui dentro do conjunto B também vai entrar na nossa união, tá? Então a união de dois conjuntos que não tem elemento comum, basta você pegar todo mundo que está no primeiro e todo mundo que está no segundo. Você fez isso, você realizou a operação união, ok? Isso aqui, ó, é a representação a união B lá em cima, tá? Porque se você lembrar aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B, eles não têm elementos comuns. Então, como se eu tivesse o A aqui e o B tivesse aqui, ok? Imagine que eu fosse fazer do nosso segundo item, tá? Eu tenho o conjunto C, tá? E tenho o conjunto D, ok? Se você observar, a gente pode afirmar que existe, esse exímio quer dizer existe, tá? Eu vou até escrever aqui, existe elemento de C que está em D. Como é que a gente sabe que isso acontece? Se você tiver dois conjuntos que ele se toca em algum lugar ou ele se cruza como se um estivesse entrando dentro do outro, a gente diz o quê? Que existe algum elemento que ele vai estar no primeiro e ele também vai estar no segundo. São esses elementos que estão bem aqui, ó. Todo mundo que tiver nessa região aqui que eu estou pintando ele de amarelo, ele são elementos que pertencem tanto ao conjunto C, se eu estiver olhando só para o C, e que também pertencem ao D, se eu estiver olhando só para o D, tá? É por isso que lá em cima a gente contou somente uma vez, tá? Porque não faz sentido você contar duas vezes se cada valor só tem um lugar específico no espaço, né? Eu não posso ter, por exemplo, dois números 3 em um espaço. Eu tenho somente um número 3, tá? É por esse motivo que se você andar nas ruas de Parauapebas, você vai perceber que por mais que eu tenha a rua A em vários bairros,
mas ela é única naquele bairro, tá? Se você vir para Cidade Jardim, eu tenho apenas uma rua A. Se você for para Cidade Nova, eu só tenho uma rua A. Se você for para outro bairro que tenha a classificação por letras, você só vai ter uma rua A. Por isso que eu só tenho uma rua chamada Rio Verde. Eu não tenho duas, eu não tenho três, eu só tenho uma. Por quê? Porque no bairro só tem uma. Se eu tiver outro bairro que coloque a terminologia de Rio Verde, ainda assim vai ser única naquele bairro, tá? Ok? Ok, então vamos retornar. Então eu quero fazer C união D. Então a união de dois conjuntos, como a gente disse no caso anterior, é você juntar os elementos do primeiro com os elementos do segundo. Então aqui eu vou pintar todos os indivíduos que estão no C, tá? A linha vermelha que eu estou fazendo aqui indica que eu estou alocando todos os elementos, tá? E no C também, no D, desculpa, você vai ter que pegar todos os elementos, tá? Então quando você faz isso, nós temos a operação união de C com D, tá? E por fim, o terceiro lá que nós temos lá em cima, eu tenho o conjunto F, tá? Que é composto por 5 elementos. E dentro do conjunto F, a gente conseguiu identificar o conjunto E. Ou seja, aqui eu tenho que o E ele está contido dentro do F, tá? Se ele está contido, o E ele pode ser definido como ele pode ser definido como subconjunto do conjunto F, tá? Subconjunto, como nós dissemos na aula anterior, ele é um conjunto menor que é retirado de dentro de um conjunto maior, tá? Então sub é sempre a ideia de menor e conjunto é sempre a ideia de maior, tá? Então note que aqui eu quero fazer a união de F com E ou E com F, tanto faz, tá? A posição que você está usando, ela não faz tanta distinção na operação, tá? Até porque se eu estou unindo F com E ou E com F, mesma coisa, tá? Eu acho que lá em cima eu usei E com F, se salvo engano. Deixa eu só ver. Usei E com F. Então a gente vai usar a mesma terminologia para não dar um tilt na cabeça de vocês depois, tá? Então aqui a gente vai unir o conjunto menor unido com o conjunto maior, tá? Então novamente a união é você considerar todos os indivíduos que fazem parte do conjunto maior e do conjunto menor, tá? Então a união basicamente serão a reunião de todos os elementos, tá? Então basicamente, em palavras diretas, essa é a nossa primeira operação, chamada operação união ou reunião de conjuntos, tá? A segunda operação que nós vamos trabalhar hoje, ela é chamada de intersecção, tá? Alguns livros chamam de intersecção ou interseção, é a mesma coisa, tá? Intersecção de conjuntos, tá? Vamos só organizar as ideias aqui. Ok, vou botar vermelho para diferenciar do primeiro, tá? Então, intersecção de conjuntos, a gente vai definir assim. Eu vou escrever e aí eu já leio para vocês, tá? Eu já até fiz bobagem aqui. Intersecção de dois. Lembrando que a interseção pode ser com mais de dois conjuntos, tá? A gente vai considerar dois para seguir a mesma terminologia do primeiro, tá? Então, intersecção de dois conjuntos A e B, que indicaremos
indicaremos por A. Aí aqui a gente já vai usar o símbolo da união ao contrário, tá? Então a intersecção ela é usada pelo símbolo ao contrário, tá? Então A interseção B, tá? Lê-se A intersecção com B. Fechou? É o conjunto, porque veja, união e interseção são novos conjuntos a partir de dois conjuntos dados. Então é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem ao A e ao B ao mesmo tempo, tá? Então, para ser elemento que esteja dentro da intersecção, esse indivíduo, esse elemento, ele por obrigação ele tem que pertencer ao A e ao B ao mesmo tempo. Se esse elemento tiver no primeiro e não tiver no segundo, ele não entra na interseção. Se ele tiver no segundo e não tiver no primeiro, ele também não entra na interseção, tá? Então, definido aqui, é como se nós tivéssemos assim, ó, A interseção com B vai ser quem? Serão elementos X, tá? Tal que esse X ele tem que pertencer a A e esse X ele tem que pertencer a B ao mesmo tempo, tá? Então, aqui a interseção basicamente é você identificar os elementos repetidos, tá? Então aqui a ideia que você tem que guardar é o seguinte: intersecção, para você lembrar bem bacana, para você não esquecer, tá? O que você tem que lembrar? Intersecção ela é o mesmo que elementos repetidos. Tudo que tiver repetido, você põe dentro do conjunto interseção. Tudo que não repetir, você não coloca dentro do conjunto interseção, tá? A gente vai ver aqui, alguém me ligando. Aqui, vamos só desligar aqui. Esse que eu vou chamar de exemplo 2, tá? Então, no exemplo 2 eu vou considerar o seguinte, ó. Item A. O meu conjunto A, ele é definido por 1, 2, 3 e 4. Tá? Conjunto B, eu vou defini-lo como 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? E aí eu solicito que você faça a interseção com B, tá? Se você está fazendo a interseção B, você vai olhar para o primeiro, você vai olhar para o segundo. A primeira coisa que você vai fazer é isso. Depois que você olhar para o primeiro e olhar para o segundo, você vai circular todos os indivíduos que estão no primeiro e que estão no segundo ao mesmo tempo, tá? Então olha só, o número 1 está no primeiro, mas não está no segundo, então não circula. Número 2 está no primeiro, mas não está no segundo, não circula. O número 3 ele está no primeiro e ele também está no segundo. Se o número 3 está no primeiro e está no segundo,
então ele está dentro da interseção. Por quê? Porque ele é o que nós definimos aqui em cima como elemento repetido dos dois conjuntos. Tá? Aí você continua. O 4 está no primeiro e o 4 também está no segundo. Então ele também vai entrar na nossa interseção. Como o meu conjunto A acabou os elementos, então eu nem preciso olhar para os demais. Por quê? Porque eles também não estarão no primeiro. E se não está no primeiro, eu nem vou perder tempo olhando para o segundo. Tá? Então a minha interseção de A com B, ela é definida pelos elementos 3 e 4. Tá? Então note que o número de elementos de A em interseção com B, ele é igual a... Opa, não tem essa chave. Eu estou falando de número de elementos. A quantidade igual a 2. Ok? Tudo bem? Então, se vocês observarem, quando eu tiver definido o número de elementos de um conjunto, isso, claro, a gente vai ver na próxima aula essas operações. Quando a gente tem elemento repetido, a gente tem que tirar, né, essa repetição para não contar duas vezes. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula para não misturar a cabecinha de vocês, tá? Vamos aqui para um exemplo B, né? Imagine, por exemplo, que meu conjunto, a minha outra questão a ser resolvida é definida assim. Conjunto C, ele é definido por 1, 2, 3, e D, é o nosso segundo conjunto, ele é definido por 7, 8 e 9, ok? E aí eu estou solicitando que você faça C interseção com D, ok? Então veja que para você fazer a interseção de dois conjuntos, você tem que me dizer quem são os elementos que repetem no primeiro e que repetem no segundo conjunto, tá? E aí, dando uma olhada rápida, você percebe que não tem nenhum elemento repetido nem no primeiro e nem no segundo. Se não tem nada, o nosso conjunto ele é vazio, ou seja, ele não tem elemento, ele é desprovido de elemento repetido. Eu posso colocar a chave sem nada, ou eu posso colocar um zero cortado na diagonal, conforme nós vimos nas nossas últimas aulas, a representação do conjunto vazio, tá? Então, a minha interseção de C com D, ela é dessa forma. Ou seja, o número de elementos de C em interseção com D é igual a 0, tá? E aí aqui a gente aproveita para fazer uma observação, tá? Eu vou chamar isso aqui de observação 1. Na verdade, acho que essa aqui já é para ser a 2, né? Se, não, tem que ser de branco mesmo. Se C inter D é igual a vazio, né? Ou seja, não tem elemento no primeiro e não tem no segundo, então dizemos que os conjuntos em questão são disjuntos, tá? Então essa terminologia aqui, disjuntos, quando você vê ela escrita, o que ela está dizendo? Que a interseção entre dois conjuntos ela é sempre vazia, ou seja, não existe elemento que pertence a ambos os conjuntos, tá? E aí, para ele ser classificado como disjunto, só se a interseção for vazia. Se for vazio, ok. Se não for vazio, então você não pode usar a terminologia disjuntos, tá? E aí, um último exemplo aqui para a gente fechar essa parte da interseção é, vamos imaginar que eu tenho o conjunto E definido por 4, 5 e 6, e o conjunto F
definido por 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Se eu estou fazendo a interseção de E com F, aí aqui vale a mesma regra. Eu tenho que identificar quem são os indivíduos que estão no primeiro e que estão no segundo ao mesmo tempo, tá? E aquela situação, você circula. Eu tenho o número 4, está no primeiro e está no segundo, então ele vem para cá. Aí você verifica se tem mais alguém, tá? Nós temos o 5, então você põe vírgula 5. Verifica se tem mais alguém. Eu tenho 6 aqui, tenho 6 aqui, então eu tenho 6 aqui. Como acabou os indivíduos do primeiro conjunto, então você fecha. E esse aqui, esse resultado é a nossa interseção de E com F, tá? Então, aqui o número de elementos de E interseção com F é igual a 3. Se vocês observarem com bastante atenção, semelhante à união, é interseção com F, ela é igual ao conjunto E, né? Em outras palavras, quando eu tenho a inclusão de um conjunto em outro, a união ela sempre vai prevalecer o maior conjunto e a interseção vai sempre prevalecer ao menor conjunto. Isso é óbvio por quê? Porque enquanto que o maior contém todos e a união é o ato de juntar, a interseção é o ato de separar os que são repetidos, ok? Deixa eu só dar uma pausa rapidinho aqui. Ok, muito bem. Tá. Meu Jesus. Ok. Tá? Então aqui nós temos a representação dos nossos... Nós temos 3 exemplos, na verdade. Tá? Aí veja. A gente vai ver agora a representação, como a gente disse lá em cima, a representação via diagrama, tá? Então a nossa representação via diagrama, ela é bem semelhante à da união, ok? Então imagine, lembra que aqui eu vou considerar o conjunto A e o conjunto B do exemplo 2, tá? Então meu conjunto A em relação ao conjunto B, ele tem elementos que pertencem a A e que pertencem a B, tá? Então veja só, se eu estou solicitando que você faça A inter B, ou A intersecção com B, quem vai ser essa interseção? Vai ser só a região que é repetida, ou seja, aquela região que pertence ao primeiro e que pertence ao segundo. Então basicamente, ó, é essa região aqui que eu estou pintando. Tá? Então todo mundo que tiver aqui faz parte da nossa interseção de A com B, tá? Super tranquilo, é só você destacar. Se eu tivesse o conjunto C, oh Jesus, ficou horrível esse meu diagrama aqui. Eu tenho o conjunto C e tenho o conjunto D, tá? Aqui veja, se eu quero fazer C inter D, lembra que a interseção é o que repete nos dois. Como não tem nada que repete, então eu não vou pintar nada na interseção quando ela é vazia. Então essa interseção aqui, como ela não tem elemento, eu não vou pintar nada, tá? E por fim nós temos o item C, no qual eu tenho o F, que é o conjunto maior, e tenho o I, que é o conjunto
menor. Se eu estou fazendo a interseção de E com F, então aqui eu vou pintar somente o conjunto I, que é o nosso conjunto menor, ou aquele conjunto que contém os mesmos elementos em E e que contém os mesmos elementos em F, tá? Tudo bem? Então a gente vai... Deixa eu ver com quanto tempo de aula nós estamos aqui. Ok, 56 minutos. Então a gente vai encaminhar uma atividade para vocês agora, tá? Então a atividade de aplicação, ela vai ser exclusiva de união e de interseção, ok? Ok? Então aqui a atividade ela vai ter, deixa eu só colocar aqui, as questões serão sobre, primeiro, união de conjuntos, e depois vai ser questões de intersecção de conjuntos, tá? Ou pode ser misturado também, eu não vejo problema nenhum, tá? Na próxima aula, trataremos de, deixa eu só destacar aqui, perfeito. Na próxima aula a gente vai tratar primeiro de, deixa eu pensar, ok, a gente vai falar do cálculo do número de elementos D. Aí aqui a gente vai falar do número de elementos de A união B, tá? A gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz esse cálculo, tá? E a gente vai falar também do número de elementos de A inter B, tá? A gente vai mostrar para vocês como é que se fazem esses cálculos aqui. E depois a gente vai continuar falando da diferença de conjuntos. Se der tempo, a gente vai entrar em complementar de conjuntos, ok? Então, se tudo der certo, essa vai ser a nossa perspectiva para a próxima aula, tá? Deixa eu só atualizar aqui. Não atualizou? Gente, que horror. Ok, atualizou. Então, pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido a união e a intersecção de conjuntos, tá? Fica aí a atividade para você, segue a atividade na plataforma para vocês fazerem. No mais, eu desejo um bom dia a todos, um bom trabalho, bons estudos e bora trabalhar, beleza? E até o próximo encontro.